Olá, meu nome é Fábio. Nessa videoaula estarei ministrando o módulo 9 sobre funções do projeto Programação para Todos. Certo? Então vamos lá. Como eu disse, meu nome é Fábio. Atualmente estou cursando Engenharia da Computação. E no final dessa videoaula, caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem estar me enviando por e-mail que por lá estarei respondendo. Certo? Então, função. O que é uma função? A função ela funciona como um subprograma que contém diversas regras. Assim como o seu programa principal, uma função ela vai ter também suas regras e vai ter lá suas instruções. Só que a gente usa ela para a gente deixar o nosso código mais organizado. Quando a gente, no programa principal, desculpa pelo que tem um barulho aqui. Quando no nosso programa principal a gente tem muita repetição de linhas, muita repetição de regras, a gente utiliza uma função contendo essa sequência de regras e a gente chama ela no nosso programa principal. A gente vai ver logo em seguida como é que funciona isso na prática, que vai ficar muito mais simples de entender. Função é bem simples na verdade, tá? É uma extensão do seu código praticamente. Existem também diferentes tipos de função, como a gente vai ver ali, mas, bom, utilizamos funções para ter um código mais organizado, de forma a deixá-lo mais claro e com menos repetições de regras, que foi o que eu acabei de dizer. E para que a gente consiga utilizar uma função, a gente precisa, claro, criar ela e também chamar o nosso programa principal. No Portugal, o Portugal ele não permite que a gente crie uma função dentro de outra função. A gente precisa colocar ela em partes separadas do código. O que a gente pode fazer é criar duas funções e, por exemplo, uma chama a função e essa função chama a outra. A gente também pode, obviamente, chamar funções dentro da nossa função início. Caso vocês não tenham percebido ainda, quando vocês escrevem o código, é sempre dentro da nossa função início, certo? Está escrito função, literalmente está escrito função início, que lá é uma função, certo? E bom, função a gente pode chamar ela quantas vezes forem necessárias. Ela não é limitada a gente chamar ela apenas uma vez, podem sim ser chamadas diversas vezes, o que facilita demais na codificação. Então, utilizem funções, além de deixar o seu código muito mais limpo, muito mais organizado e entendível para outros programadores, ou até mesmo para você, não sei se já aconteceu com vocês aí, vocês estarem lá programando aí deixarem seu projeto um pouco de lado por uma semana e quando foram voltar lá, vocês não sabiam o que estavam fazendo, tiveram que ler o programa inteiro para entender ele novamente, mas enfim. A função ela pode depender de valores externos a ela. Por exemplo, se eu quero passar um valor do meu programa principal para a minha função, eu faço de uma forma que a gente vai ver mais para frente, certo? Mas a gente passa esses valores por parâmetros. E também eu posso fazer as funções retornar valor. Logo em seguida a gente vai ver isso, eu acho que falando fica um pouco difícil de entender. Na prática, muito mais simples. Certo? E quando chamada, ela desvia a execução do programa principal. Para a função, na verdade. Deixa eu ler direito aqui. Quando chamada, ela desvia a execução do programa para a função. A gente vai ver isso agora. Funciona da seguinte forma: nós temos aqui nosso programa principal com as suas instruções. Quando o programa principal encontra a chamada da função, ele desvia a execução do programa, vai até a função e executa as instruções que estão dentro dela. Logo em seguida, quando ele termina as instruções da função, ele retorna ao programa principal e continua a execução normal. Caso eu tenha que criar uma outra função, eu não, como eu disse, não posso criá-la dentro de uma outra função ou tipo aqui dentro do programa principal, que também é uma função, certo? Eu tenho que criar um outro bloco aqui com as suas instruções. E em alguma parte do nosso código, pode ser aqui no programa principal ou na nossa função, a gente chama essa segunda função. Agora, a declaração de uma função. Para isso, a gente utiliza a palavra padrão função. Logo em seguida, vem o tipo de retorno, que é opcional. Depois vem o nome da função, que é obrigatório. E o parâmetro, em parênteses, que também é opcional. Esses dois que estão em vermelho são opcionais, certo? E logo em seguida, no escopo dela, entre as chaves, a gente coloca o conteúdo. Pode ser qualquer instrução, é como se fosse um programa normal, certo? A gente pode colocar qualquer tipo de instrução lá dentro. E vamos aos exemplos. Esse primeiro exemplo é a função mais simples que a gente tem. A gente não tem nenhum parâmetro, que seriam os valores que a gente pode inserir dentro da função, e nenhum tipo de retorno, que são os valores que a gente retorna para o nosso programa principal ou para onde a gente está chamando essa função. A gente vai ver como é que funciona isso, certo? Essa função mostra a mensagem, ela apenas escreve olá.
E uma atenção aqui para a nomenclatura, para quando você for dar nome às funções. Ela sempre vai iniciar com letra minúscula, a segunda letra geralmente é maiúscula também, né? E a gente sempre geralmente tenta utilizar um verbo para a gente explicar o que que aquela função está fazendo. Caso você não consiga explicar o que que a função está fazendo apenas no nome, porque a gente utiliza geralmente poucas palavras, você pode adicionar um comentário lá no Portugal e escrever lá, assim, por extenso mesmo, o que que essa função vai fazer, certo? Vai ficar muito mais, fica ainda melhor o seu código, certo? E já a segunda função, ela é completa, digamos. Ela tem, ela tem um tipo de retorno e ela tem também parâmetros. O tipo de retorno é o tipo de variável que vai ser retornada, é literalmente isso. Então a gente pode ter os diversos tipos que existem dentro do Portugal, que é o inteiro, o cadeia, o lógico e assim por diante, certo? A gente pode ter qualquer tipo desse de retorno. Assim como nos nossos parâmetros. Os parâmetros eu acho que eu vou direto para a prática para a gente entender melhor eles, certo? Certo, então aqui já no nosso programa, no Portugal, vamos fazer o seguinte programa. A gente vai pegar as duas notas de três alunos, certo? Vai tirar a média deles e vai ver se é aprovado ou não. Vou colocar como sendo a média 5, certo? Assim, galera, eu vou fazer um programa bem simples, tá? Para ficar muito bem didático, sabe? Bem fácil de entendimento como é que funciona as funções, certo? Então vamos começar aqui criando as variáveis, né? Colocar N1, N2 e a nossa média para armazenar esses valores aí. Nota 1 vai armazenar, N1 vai armazenar nota 1, a 2 obviamente a 2 e a média vai armazenar a média, certo? Vamos começar aqui escrevendo, colocando no console para que o usuário imprima, digite a nota dele, as duas notas. Então, digite suas duas notas. Vou dar um barra N aqui para ele pular a linha. Leia N1, N2, certo? Como agora a gente já tem esses valores armazenados, a gente pode já colocar lá dentro, fazer a média aritmética, né, e colocar dentro da variável média. N1 mais N2, isso aqui tudo dividido por 2, certo? Agora nós vamos colocar uma condicional aqui, que vocês já devem ter estudado isso nos módulos anteriores, certo? Então, se a média maior ou igual a 5, então escreva aluno aprovado, não barra N aqui. Se não, escreva aluno reprovado. Certo? Ok, vamos rodar esse programa para ver se ele está funcionando. Digite suas duas notas. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima. Colocar 3 e 4. Aluno reprovado, certo? Vamos rodar novamente. 7 e 8, aluno aprovado, beleza. Mas bom, eu preciso que ele faça isso para 3 alunos, né? Eu não vou colocar nenhum loop aqui, galera, para ficar bem simples o nosso programa, tá bem didático. Então eu apenas vou repetir essa parte do código 3 vezes. Então, vamos rodar aqui, digite suas notas, colocar 2 e 2, aluno reprovado 6 e 6. Aluno aprovado 5 e... Eu coloquei, no caso, deu erro porque eu não coloquei valor. Tá, vamos lá. 2 e 2, 5 e 5, aprovado, 6 e 6. Aluno aprovado, execução finalizada. Certo? Mas assim, galera, a gente fez um programa muito simples e olha o tanto de linha que a gente consumiu com isso. São assim, a gente consegue resumir isso daqui muito, além da gente conseguir colocar um loop. A gente consegue utilizar funções aqui para deixar esse nosso código extremamente simples. Então vamos lá utilizar o primeiro tipo de função, que é a que não tem nenhum tipo de retorno e nenhum tipo de parâmetro sendo passado. Então, como eu disse, só deixando claro aqui, ó, a função que eu tinha falado para vocês início, a função início, é uma função, certo? Nosso programa sempre vai iniciar
executando essa função. As outras funções que a gente criar, o programa ele não vai ser executado, ele não vai executar caso a gente não chame essa função, caso a gente não acorde ela, digamos, certo? Vamos lá, função. Eu vou criar uma função primeiro para digitar essas notas, para digitar essa mensagem, certo? Ctrl C, função, escreve mensagem. Quem diria, né? O mesmo nome daquela outra. Então, ok, criamos aqui a nossa função de suas notas. Só que agora, se a gente for executar o programa, a gente não mudou nada ainda. Essa função não vai ser executada ainda pelo programa. A gente precisa pegar ela e invocar ela aqui no nosso programa principal, no nosso escopo. Então, no lugar dessa mensagem, desse escreva, a gente coloca escreva a nossa mensagem. Abre e fecha parênteses, certo? E basta isso. Então, nos três lugares, vamos fazer isso. Até agora, galera, a gente não economizou linha nenhuma, mas mais pra frente vocês vão ver que vai ser mais útil para isso. Certo? Vamos executar aqui o programa. Bom, pelo jeito vai funcionar do mesmo jeito. Digite suas notas, 77, 2 e 2. Aluno reprovado, beleza. Agora vamos criar uma função um pouco mais complexa, digamos, um pouco com parâmetros. Certo? Vamos substituir essa média aqui por uma função. Função calcula média. Certo? Então vamos passar essa média aqui para o nosso... Essa média aritmética para a nossa função. Quando a gente utiliza essa função... Ok, essa daqui vai ser uma função um pouco mais completa. A gente vai ter um tipo de retorno e a gente também vai ter que passar parâmetros para ela. Por quê? Porque dentro dela a gente vai trabalhar com as variáveis lá do programa principal, que é a N1 e N2. Certo? Então aqui como parâmetro... Opa, isso é real, né? Real. Vou colocar a nota 1 e real. Nota 2. A gente vai ver como é que isso daí funciona, tá? A gente acabou de criar duas variáveis, certo? Não são as mesmas aqui do nosso programa principal. E agora a gente especifica um tipo de retorno. O que que acontece? Deixa eu só criar ela aqui, daí eu já explico. Já vou chamar ela lá no programa principal, que daí vai ficar ainda mais simples de entender. E N2. O que está acontecendo? Eu estou chamando nossa função calcula média e a gente está passando para ela a nossa nota 1 e nossa nota 2, já com os valores, certo? Que a gente já utilizou o leia. Então, quando ela for vir aqui dentro, tipo, ele vai lendo as linhas, né? Leu aqui, escreve a mensagem, entrou lá dentro dela, executou o que está dentro dela. Pronto, veio aqui voltou para o nosso programa principal. Leu, fez aqui a execução do leia. Ok, colocou valores nessas nossas variáveis. Agora ele vai para a terceira linha e vai entrar aqui no nosso calcula média. Quando ele entrar lá, como ele tem essas duas variáveis aqui passando valor para ele, ele vai inserir essa N1 e N2 nas respectivas variáveis que eu acabei de criar. Então a N1 vai passar para a nota 1 e a N2 vai passar para a nota 2, certo? Agora aqui dentro eles vão trabalhar justamente com essas variáveis que eu acabei de criar. Agora o tipo de retorno funciona assim. Beleza, fui lá aqui, né, calculei a nossa média, só que agora eu preciso retornar esse valor para nossa função principal, para nosso programa principal. Então, como é que a gente faz isso? A gente especifica o tipo de retorno aqui e escreve esse retorne, essa palavra padrão. E junto dela, nosso cálculo, ok? E aqui dentro do nosso programa principal, a gente tem que colocar esse valor de retorno dentro de alguma variável, para a gente conseguir trabalhar com ela, né? Se eu não fizesse nada aqui, eu simplesmente estaria chamando essa função e não estaria usando ela para nada, ok? Então, vamos substituir aqui. Mas beleza, até agora a gente não economizou linha alguma. Agora sim que a gente vai entrar para... Agora sim que a gente vai ver, digamos, a real função de uma função.
Vamos pegar essa parte do código aqui que está repetindo bastante, as 3 vezes, né? Na verdade, toda a parte aqui, tudo está repetindo 3 vezes aqui, né? Mas ok. Vamos diminuir essa parte aqui agora. Vou criar uma função que faça essa comparação. Função escreve-se aprovado. Escreve se aluno é aprovado ou não, certo? Ok, ó. Aqui na nossa comparação, a gente está usando a variável média para conseguir fazer essa execução, certo? Como é que a gente vai usar isso? A nossa variável média, ela está lá no nosso programa principal. Então, como eu disse, quando a gente precisa passar valores para nossa função, a gente utiliza os parâmetros. Então, vamos fazer aqui, criar um parâmetro real. Vou colocar o nome de média, só para ser diferente do programa principal. Então, agora a gente vai utilizar essa variável aqui. Só pegar o nome dela aqui, escreve se não problema. E aí, no lugar desse mutarel de código, a gente pode colocar a chamada na nossa função e a gente passa a variável média. Agora, essa variável med aqui representa essa variável média aqui do nosso programa principal, ok? Só substituir nos outros locais aqui também. Ok, a gente reduziu a quantidade de linhas, mas não muito. Mas assim, galera, pensa num programa grande, muito grande. A gente economizar bastante linha nisso. Ó, claro que esse aqui é um exemplo bem fictício, né? Não é prático, assim, digamos. Vamos lá. Nota 6 e 6. Aluno aprovado, beleza, tá fazendo ainda a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. Aluno aprovado, 8 e 9. Aluno aprovado, certo? Eu estou utilizando as variáveis do tipo real, porque, bom, nota pode ser quebrado, né? Então, não posso estar utilizando isso. Pode ser, mas poderia ser inteiro também, lógico, ah, de cadeia e assim por diante. Certo? Então, galera, ainda falta um tipo de função. Então, a gente usou aqui a mais simples possível, que é essa escreve mensagem, que não tem nenhum tipo de retorno em nenhum parâmetro. Aquela que tem retorno e também parâmetro. E essa daqui que tem parâmetro, mas não tem retorno. Vamos utilizar uma que tem apenas retorno. Vou colocar um retorno cadeia aqui, vai. Cadeia. A função vai ser que mostra meu nome. Mostra nome. Certo? Não vou passar nenhum parâmetro. E aqui a gente coloca retorne. Como é cadeia, a gente tem que colocar entre parênteses, né? Entre chaves, aspas. Vou colocar aqui meu nome, claro. E aqui no final a gente coloca um escreva, né? E a gente chama a nossa função mostra nome. Abre e fecha parênteses. Ok, agora daí no final do nosso programa a gente vai ter lá meu nome escrito. Aluno reprovado, aprovado, Fábio. Então, bom galera, eu acho que sobre funções é isso que a gente precisava entender. Claro que isso daqui a gente poderia simplificar ainda mais. A gente conseguiria fazer isso daqui talvez em. Deixa eu ver, se a gente colocasse um loop aí, acho que daria pra gente simplificar em umas 4, 5 linhas talvez. Faria uma função que fizesse todo esse procedimento aqui e colocasse um loop não. Enfim, fica aí para vocês de desafio, tentar fazer isso daqui em menos linhas ainda, que eu acho que tentando fazer isso, vocês podem também me enviar lá por e-mail que eu ajudo vocês, certo? E mais uma coisa, eu acho interessante mostrar para vocês uma aplicação prática em uma outra linguagem de programação, o uso de funções, certo? Ok, não deu certo eu abrir um projetinho que eu tenho aqui, mas bom, é isso.
Tô devendo essa pra vocês. Mas então é isso, galera. Fico por aqui. Como eu disse, podem me chamar por e-mail que eu vou estar respondendo por lá, certo? Então é isso. Fico por aqui e até uma próxima.